O que você precisa saber se você decidiu se casar? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que realmente importa em um curso de noivos. Meu nome é Marina, eu sou advogada, sou especialista em direito de família, tenho quase 10 anos de atuação somente na área de direito de família, tenho um escritório especializado em direito de família, mais de 1000 processos ativos somente nessa área, então eu tenho super lugar de fala para eu te falar o que realmente importa na hora que você decide se casar. Primeira coisa extremamente importante que eu costumo falar para as pessoas do meu convívio é que se a gente escolhesse regime de casamento com o mesmo carinho que a gente escolhe o bem casados, a gente não teria tantos litígios levados ao judiciário. Traduzindo, na hora que você decide se casar, vocês estão no melhor momento para conversar o que é justo se acaso acontecer o divórcio. Ai, Marina, eu não caso para divorciar. Gente, eu também não caso para divorciar. Eu sou casada, então eu acredito no casamento, mas é necessário alinhar o conceito de justo. E regime de casamento, na hora que a gente vai casar, se você não escolhe qual é o regime de casamento que vai reger a divisão de patrimônio, se você não escolheu, se você decidiu se omitir em relação a esse tópico, o Código Civil vai escolher para vocês. E aí, gente, por que eu tô sendo tão dura? Porque eu escuto muito aqui no meu escritório falando assim, ai Marina, mas isso eu não acho justo partilhar. E a partir do momento que você se omite em relação a regime de casamento, o Código Civil escolheu para vocês e tudo que foi adquirido depois da constância do casamento, então da data que você casou para frente, tudo que você comprou, que você adquiriu, vai ser sim partilhado e não importa o conceito de justo para cada um de vocês. Não importa o que um comprou, o outro não comprou, o que foi com o dinheiro de um ou de outro. Se presume nesse regime de casamento esforço comum. E por que eu costumo falar, gente, que curso de noivos devia tratar sobre regime de casamento? Aqui é óbvio que é uma brincadeira, né? A igreja não tem nada a ver com regime de casamento, mas a gente deveria fazer um curso de noivo sobre regime de casamento. Porque nesse momento que a gente vai casar, é o melhor momento para a gente alinhar o conceito de justo. O que é justo para um, o que é justo para o outro. E nesse momento, a gente colocar no papel o que a gente acha que é justo. Esse papel que a gente pode fazer antes da gente casar, chama pacto antinupcial. Então, se você não fizer o pacto, você é casado com comunhão parcial e você não tem nenhuma cláusula específica que vai reger aquele patrimônio. E aí, como eu falei para vocês, tudo que foi adquirido na constância do casamento vai ser partilhado. Ache você justo ou não. Eu tenho um processo aqui no escritório, que inclusive eu acabei de fazer uma reunião aqui sobre isso, em que a minha cliente, a mulher, e o homem recebeu uma indenização de 1,5 milhão do processo trabalhista. E aí ele fala, eu não acho justo partilhar. Porém, ele é casado com comunhão parcial, então ele não tem que achar justo. A justiça não leva em consideração o que é justo para você, e casamento é sim um contrato. Então, se você quiser estabelecer cláusulas específicas, a gente precisa fazer esse pacto. E o que é esse pacto? A gente coloca no papel o que, em caso de separação, como que vai ser partilhado o patrimônio. Então, é justo que cada um fique com o seu patrimônio? É justo que empresas não entrem na partilha? É justo que algum das partes ali, né, receba uma indenização por traição? Enfim, isso é o que precisa ser alinhado antes do casamento. Então, como que eu costumo fazer aqui no meu escritório? Não é comum que as pessoas antes de casar procurem o advogado, tá? Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, as pessoas se preocupam muito com o bem casado, com o tipo de vestido que vai usar, mas não se preocupam com o regime de casamento e isso, né, fica omisso, fica para depois e aí você é casado com comunhão parcial. Mas quando as pessoas vão casar de novo, elas vêm aqui no escritório porque aí elas querem entender o que é regime de casamento. E eu costumo falar que se o advogado fosse obrigatório na hora de habilitar ali o casamento, vocês entenderiam melhor o que é regime de casamento. Mas como não é esse o cenário das nossas leis brasileiras, eu vou explicar para vocês o que é o ideal. Vocês decidiram ficar noivos, então marque uma consulta com a gente, que é especialista em direito de família, que a gente entende sobre as peculiaridades de um casamento, do instituto do casamento, para a gente alinhar conceito de justo para um e para outro. E aí a gente coloca no papel o que a gente alinhou nessa reunião. E em caso de separação,
ali já está estabelecido o conceito de justo para vocês. E aí, a justiça é obrigada a levar em consideração o que está nesse contrato. Então, gente, decidiu se casar? Procura a gente, alinhe o conceito de justo, faça o pacto e case consciente das suas escolhas em relação aos contratos que vocês assinam. E sim, gente, casamento é um contrato. Então é preciso que isso fique extremamente claro, porque em caso de separação, esse contrato será regido da forma que foi escolhida. Se você não escolheu, o Código Civil escolheu para vocês. Então, mande esse vídeo para quem decidiu se casar, dê de presente de casamento para os amigos, familiares, uma consulta com o regime de casamento, porque vocês podem ter certeza que isso diminui muito as brigas ao longo do casamento e depois do casamento, e em prol dos filhos. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo.